Olá, sou Eduardo Deitz, instrutor da Inject School, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que toda semana eu recebo perguntas sobre isso: sensor de temperatura de água e sensor de temperatura de ar. Eu preciso estar utilizando quando eu tenho uma injeção eletrônica programável, seja num carro original ou num carro preparado? Sim, é de suma importância que você utilize esses dois sensores. E por que eu preciso utilizar o sensor de temperatura de água e de ar numa injeção eletrônica programável? Vamos lá. Imagina os senhores que você instalou a injeção eletrônica, funcionou o carro, o motor esquentou, foi para o dinamômetro, fez o acerto, foi para a rua, para a estrada, deixou o carro extremamente acertado. E você não tem o sensor nem de água e nem de ar ligado e com as correções ativadas. O que vai acontecer na manhã seguinte quando o seu cliente for funcionar o carro? O sensor de temperatura não vai estar ativado, então ele não vai fazer correção nenhuma. De manhã cedo durante a partida, pois você acertou o carro com a temperatura normal de funcionamento, 70, 80, 90 graus, depende cada motor. Pois a 70, 80, 90 graus eu preciso de um determinado tempo de injeção para o meu motor funcionar. Normalmente, dependendo do tamanho do bico injetor, 2, 4, 6 milissegundos. Quanto menor o bico injetor, maior o tempo de injeção. No outro dia de manhã, na primeira partida, eu tenho que ter no mínimo 16, 18 milissegundos se eu não tiver injetador de gasolina. Então vocês vejam que realmente altera muito. Aí eu vou bater várias vezes na partida e meu motor não vai pegar. Aí você vai dizer: Eduardo, mas eu tenho injetor, ou vou lá, coloco um spray e vai funcionar. Perfeito. Você bateu na partida, você funcionou o motor. E aí você quer sair andar com o carro. E aí o teu motor tá frio. Aí o acerto que você fez a quente já não tá legal a frio. Em média, depende muito do motor, você vai usar a uma temperatura de 20 graus contra o funcionamento normal de 80, você tem que usar em torno de 30 a 40% a mais de combustível, dependendo da vazão do injetor. Lembra antigamente, para quem é mais antigo, os carros tinham um afogador. Então de manhã cedo você puxava o afogador, injetava a gasolina, batia na partida, o carro pegava. O que o afogador faz num carburador? Ele fecha a entrada de ar acima do Venturi e aí ele faz arrastar mais combustível. Então, essa nossa compensação durante a fase fria é mandar mais combustível para dentro. Alguns carros, talvez de vocês aí, de muitos de vocês, você precisa, se o carro é álcool e a temperatura está aí em torno de 20 graus no ambiente, você funciona ele de manhã, você tem que esperar um pouquinho o carro aquecer, senão o carro sai engasgando. Num carro com injeção eletrônica, se você fizer o acerto bem feito da fase fria, você bate na partida, pode estar 10 graus, 0 graus, não importa, e o carro sai andando perfeitamente. Por quê? Porque você tem o sensor de temperatura de água, você tem um sensor de temperatura de ar, e tanto na temperatura de água quanto na temperatura de ar você colocou correções para aquela determinada. Eu estou com a água a 20, 25, 30 graus, eu coloco uma porcentagem. Eu estou com a temperatura do ar a 15, 20, 25 graus, eu também coloco uma correção. E o contrário, se esse meu carro chega a esquentar, eu estou andando, eu não vi o ponteiro subir, tá? Mas o meu carro começou a esquentar, a temperatura do motor começou a subir, chegou a 95, 100, 110, eu não vi. Eu tenho lá no meu mapa de correção por temperatura, se eu sei que meu carro vai até 90 graus, acima de 100 graus eu começo a colocar combustível e no mapa de ponto eu tiro ponto. O que vai acontecer se eu encharco o meu motor de combustível e tiro ponto? O carro perde potência. Se o carro perde potência, eu vou falar: opa, alguma coisa de errado aconteceu, meu carro ficou fraco de repente. Aí eu vou olhar, puxa, subiu a temperatura. Então vocês vejam que não é só pelo prazer de andar com o carro bem acertado. Se eu tenho os dois sensores, temperatura de água e ar, eu consigo às vezes salvar o motor até de derreter um cabeçote, de derreter junta, grudar pistão, pois se ele encharcou e perdeu ponto, o carro enfraqueceu, eu já vou parar na hora. E se quando o meu carro é turbo, se eu tenho muita pressão e não tenho intercooler ou não tenho os bicos e injetores, mas eu tenho o sensor de temperatura de ar, eu começo a controlar. Eu sei que até 1 kg a minha temperatura fica legal, 60, 70, 80 graus. Agora quando eu bato o Buster que vai a 2 kg, chega a 140, 150 graus. Opa! Se é um carro só de arrancada, eu consigo ainda solucionar isso, né?
com o combustível, mas e se é um carro de estrada? Aí eu começo a ter vários outros problemas, inclusive de quebra de motor. E aí o meu sensor de temperatura do ar já me disse, olha, teu ar está aquecendo muito, você vai ter problema. Opa, então eu tenho essa ferramenta ao meu favor. E vamos lá, um sensor de temperatura de água custa hoje quanto? 50, 70, 80 reais, não chega a 100 reais. O sensor de temperatura do ar talvez um pouquinho mais, 80, 100, 120 reais, mas não mais que isso. São esses dois sensores que eu coloco com um custo bem interessante. Na injeção eu já tenho as entradas e tenho todas as correções de ponto e de combustível pelas duas temperaturas. Então sim, eu digo, é de suma importância você utilizar. Você não precisa fazer muitas adaptações, dependendo do coletor, que nem esse coletor aqui, que é da linha MI, ele já tem uma rosca. Se eu, na saída de água aqui eu já tenho a rosca, eu coloco. Mas se eu precisar também fazer um adaptador, não me custa muita coisa e o benefício que me traz é muito maior. Pessoal, como eu sempre falo, o nosso tempo aqui é muito pouco para falar sobre todos os temas, mas fiquem ligados aí que novos vídeos virão. Não deixem de nos acompanhar nas nossas redes sociais e por hoje é só. Deixo aqui para vocês aquele meu forte abraço.